espiritual vivendo de maneira natural. Não, Pai. Nós precisamos alinhar o nosso coração ao Teu coração e experimentar o céu na terra, nas nossas vidas. Por isso eu declaro essas verdades sobre nós nesse tempo, meu Deus. Que tudo aquilo que é carne, que tudo aquilo que é humano, seja crucificado com Cristo, seja sacrificado. E tudo aquilo que é espiritual e sobrenatural alcance a nossa vida e a nossa família nesses dias, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Tome o seu lugar. Nós estamos iniciando hoje, então, o nosso jejum, né? Clamor ao Espírito. E é tão interessante porque quando nós pensamos em clamar ao Espírito Santo, buscar ao Espírito Santo, logo, rapidamente, o que vem à nossa mente é avivamento, não é? Unção, poder de Deus, os dons e tantas coisas que envolvem o Espírito Santo. E é verdade, Ele tem tudo isso para nos dar. Mas eu gostaria de despertar o teu coração para uma outra realidade espiritual também. Não é só esse avivamento poderoso que nos capacita a viver uma vida extraordinária. Mas, na verdade, o Espírito Santo, ele é essencial para todas as áreas da nossa vida. Se nós realmente tivéssemos uma revelação muito clara no nosso coração do agir dele nas pequenas e grandes coisas, nós íamos ser mais dependentes do Espírito Santo e ter mais relacionamento com ele. Quando você olhe para a palavra de Deus, quando você pensa na criação, Deus projetou, quem realizou? O Espírito Santo. Então, quando nós pensamos em projeto, em realizar algo, em conquistar algo, em edificar algo em qualquer área da nossa vida, o Espírito Santo é essencial. Mas às vezes nós ficamos lá, né? Nada contra isso, hoje eu fiz isso também. Não, deixa eu entrar aqui no YouTube e ver como é que faz isso. E hoje você aprende a fazer de tudo. Eu acho que nunca coloquei, mas eu acho que se colocar lá como é que se ora, vai ter um vídeo ensinando a gente a orar. Mas, se nós compreendemos o agir invisível e sobrenatural do Espírito Santo, nós vamos perguntar a Ele, nós vamos falar com Ele, porque com certeza Ele tem uma maneira extraordinária para nos ensinar a fazer aquilo que nós vamos fazer. Quando nós pensamos em cura de uma enfermidade, quem sabe você está lidando com isso na tua casa, na tua família, na tua vida, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver o Espírito Santo trazendo vida, ressuscitando, limpando a carne dos leprosos, trazendo saúde. Então o Espírito Santo é essencial num processo de cura física, amém? Quando nós pensamos em salvação e libertação sobre a nossa casa e a nossa família, a Bíblia diz que é Ele quem convence o pecador da justiça, do juízo. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso libertador. Para isso Cristo vos libertou. O Espírito Santo nos põe em liberdade, porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então não há libertação de cadeias, seja lá em qual área for da nossa vida, sem um agir sobrenatural do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a nossa vida, então, num todo, a nossa fé, quem sopra a vida de Deus dentro de nós, quando nós recebemos Jesus? Que presença é essa que mudou a nossa vida, quando nós recebemos a Jesus? Tudo mudou aqui dentro. Quem fez e está fazendo essa obra dentro de nós? Diga, o Espírito Santo. Quem coloca sonhos, projetos, quem dá a revelação da palavra, quem nos ensina todas as coisas? O Espírito Santo. E compreender esse agir dele de maneira
tão real na nossa vida, vai nos ensinar a viver uma vida extraordinária. Então, quando nós falamos assim, olha, nós vamos fazer um jejum, no qual o propósito é clamar ao Espírito Santo. Na verdade, nós estamos consagrando toda a nossa vida, toda a nossa história, todas as nossas necessidades, desafios, e pedindo, vem Espírito Santo e toma o governo. Eu não sei quais as guerras que você tem travado nesses dias, e cada um de nós aqui temos uma guerra diferente, mas para todas essas guerras, a resposta, a solução é a mesma, é o Espírito Santo. Amém? É Ele quem muda histórias, é Ele que abre portas aonde não existe. É Ele, queridos. Por isso nós precisamos compreender que propor o nosso coração a fazer um jejum, para buscar o Espírito Santo, é extraordinário. Por quê? Porque às vezes nós fazemos assim, vamos fazer um jejum por libertação, vamos fazer um jejum por isso, por aquilo, mas na verdade quem está operando todas essas coisas no qual nós estamos jejuando, é o Espírito Santo. Então eu creio que Ele virá, e Ele conforme a necessidade de cada um de nós, conforme o querer dele na nossa vida. E o que o jejum tem a ver com o Espírito Santo? A palavra do Senhor diz, queridos, lá em Gálatas 5:16, que há uma luta entre a carne e o Espírito. Eles se opõem um ao outro, são inimigos. Eu ouso dizer que a maior quantidade das nossas guerras não é contra o diabo, né? Mas é contra a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, que às vezes é contrário a Deus, ao propósito de Deus, e você entra por aquele caminho, você toma decisões, e você faz coisas movido pela tua alma, não é movido pelo diabo. Às vezes o diabo fala, não fiz nada, né? Mas foi a nossa própria alma que nos conduziu para aquele caminho de morte. Então, queridos, nós precisamos entender que o maior inimigo da nossa vida abundante aqui na terra somos nós mesmos, é a nossa alma. Por isso o apóstolo Paulo diz lá para a igreja de Gálatas, olha, não andeis na carne, não vivam na carne, mas vivam no Espírito, porque se vocês viverem no Espírito, na comunhão, na dependência do Espírito Santo, então a carne não será satisfeita, ou seja, ela não vai estar no controle. Quando nós usamos expressões como, eu estou tão cansado disso, né, de uma situação, eu perdi o prazer por isso, eu não gosto mais disso, eu vou parar com isso. Isso é alma. Isso não é espírito. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós abortamos projetos de Deus, abortamos chamado de Deus, paralisamos o tempo, né? Aprendemos sobre o tempo, por ser movido pela nossa alma. Olhe para a história de Abraão. Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo ali, vem andar na minha presença, eu te farei um pai de multidões. E Abraão, movido pelas suas emoções, saiu da sua casa, levou o seu sobrinho Ló junto. Se você vai ver a história de Abraão, você vai perceber que Deus só cumpriu a promessa e deu continuidade no projeto dele, depois que Abraão liberou seu sobrinho Ló. Houve fome na terra, Deus falou, Abraão, espírito, não vá para o Egito. Mas Abraão, com medo, movido pelos olhos, pelo natural, ele foi para o Egito. E é tão interessante porque, se nós formos pegar aí a pregação do Sandro, nós vamos ver Abraão perdendo tempo. Porque o tempo foi passando. E em vez dele remir o tempo,
E Isaac chegar rápido, não, ele foi tornando tardio a promessa, porque não conseguia ser guiado pelo Espírito. Ele até ouvia Deus, ele até entendia Deus, ele até tinha um desejo muito forte no coração de obedecer a palavra de Deus, mas havia uma guerra entre a razão e o Espírito, entre o que é naturalmente certo e o espiritualmente correto, entre aquilo que gera uma segurança, uma estabilidade natural e aquilo que é sobrenatural. E no meio dessa guerra, glória a Deus, porque Deus não desistiu dele, e eu creio que não desiste de nós. E ele pôde experimentar a promessa de Deus quando ele decidiu obedecer. Queridos, e o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, há uma guerra, igreja. A carne continua querendo fazer as coisas de Deus do jeito da carne, e não do jeito de Deus. Você já viu pessoas assim? Não, eu vou andar com Deus. Não, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer aquilo, falando das coisas de Deus. Mas do seu jeito, no seu tempo, e não do jeito de Deus, conforme o coração de Deus. Quando nós dependemos do Espírito Santo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, então o Espírito de Deus está no controle de todas as coisas. E lá em Gálatas 5, deixa eu abrir que eu quero ler um outro versículo com vocês. No versículo 16, ele diz que quem deve dirigir as nossas vidas é o Espírito Santo. Mas, queridos, ele diz também, ele explica toda a obra da carne, depois ele explica toda a obra do Espírito, e lá no versículo 25 ele diz o quê? Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. E quando o Espírito Santo está no controle, não há dúvidas, não há medo. A tempestade vem, mas você tem certeza do que Deus está fazendo na tua vida, porque quem está no controle da tua vida é o Espírito Santo. Como nós precisamos depender dele, como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu creio que esse mês de junho, julho, cada pregador que vai subir aqui em cima vai trazer uma parte da realidade do Espírito Santo, da sua obra grandiosa. E no final de julho, nós vamos ter um seminário do Espírito Santo. Aí sim, a liberação dos dons, do poder de Deus, céu na terra. Mas eu creio que daqui até lá, o Senhor vai construir algo dentro de nós. E vai mover estruturas, e vai nos fazer tomar decisões de encontro ao propósito dele. Por isso nós precisamos estar atentos, para que a carreira no qual nós começamos a correr, nós possamos perseverar até o fim. Como eu tenho uma carreira onde eu persevero até o fim, na dependência do Espírito Santo. Aquele que me chamou é fiel para completar a carreira na nossa vida. Então, para mim, as grandes desistências, elas acontecem porque em algum momento o Espírito saiu do controle e a nossa vontade entrou no controle. Porque se é Ele não muda de opinião, Ele não muda de ideia, Ele continua realizando o propósito de Deus na nossa vida. Quando eu olho para o Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 4, a palavra do Senhor diz que Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu num formato de pomba, a Trindade estava ali, um Espírito visível para o mundo ver, uma voz do céu do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, e Jesus estava ali, o Salvador.
E a palavra do Senhor diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido ao deserto. Diga cheio. Lucas 4:1. Cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto. Igreja, essa é a pregação que mais tem assolado hoje a igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que não quer ir para o deserto. Uma igreja que tem uma compreensão equivocada, que o deserto é sinal de pecado, é reprovação de Deus, é injustiça de Deus. Não é para a igreja, não é para os filhos, e por causa disso eles não permitem que o Espírito Santo os guie ao deserto. Mas só é levado para o deserto que produz poder aqueles que são cheios do Espírito. Se você tem passado por um deserto onde Deus está forjando você, para você ser mais forte, vencedor, prevalecer, você vai saber no teu espírito que Deus está com você no meio daquela luta, e aquela luta não é para a tua derrota, não é para a morte, mas ela está produzindo algo dentro de você, uma fé sobrenatural. Mas quando nós vamos para um deserto que nós provocamos, que nós escolhemos, a maioria das vezes nós morremos lá. Porque não era a direção de Deus. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto, lógico, tem todo o contexto espiritual, de vencer o deserto, os 40 anos, a simbologia dos 40 anos do povo de Deus, andando lá naquele deserto. Mas queridos, como que nós vamos vencer maldições? Como que nós vamos vencer a escravidão do pecado? Se não for com a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Lucas 4:1 que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. E ali ele foi tentado e ele foi provado. Uma outra palavra que a igreja não suporta hoje: provação. Porque hoje a sociedade, a mídia, a escola, o estudo, qual é a linguagem? Você nasceu para ser feliz, dá certo e tudo bem. Não é isso? Como assim ser provado? Como assim ouvir não? Como assim ser maltratado? Como assim ser injustiçado, caluniado? Como assim? E nós não gostamos dessas coisas, mas isso é espiritual. Jesus foi para o deserto para ser provado, vencer a provação e nos dar vitória sobre a provação. Se você tem sido provado em alguma área, seja ela qual for, familiar, financeira, ministerial, suporte em Cristo Jesus. Porque logo o Senhor vai te tirar desse deserto e você vai ser honrado e você vai ser cheio do poder de Deus. Estava escutando um vídeo hoje, numa pequena pregação do pastor, e ele estava falando, né? A palavra de Deus diz que nós somos como flechas na mão do guerreiro. Os filhos são, mas nós também somos como flechas de fogo. E ele diz assim: o flecheiro, quando ele vai lançar uma seta para o alvo, o que ele faz com o seu arco? Ele pega aquela flecha, coloca no arco e ele puxa para trás. E esse processo de puxar para trás, nós não gostamos desse processo. Tirou, não deixou, corrigiu, me desaprovou a minha ideia, o que eu queria fazer, que Deus me deu, falou comigo, colocou no meu coração e agora eu não posso fazer. E esse processo, muitas vezes nós quebramos na mão do Senhor e não compreendemos que Ele está nos preparando para nos lançar para um alvo.
Agora, quem vai dar essa revelação para mim e para você? Diga, o Espírito Santo. É Ele que vai falar com você. Suporta. Deus é contigo, eu estou trabalhando, eu sou a tua justiça. Se conserte, se santifique, pare com isso, se levante. Sai desse lugar de vítima, porque você é filho de Deus. Sai desse lugar de murmuração, de crítica. Achei tão interessante. Outro dia, o Donizete me corrigiu, né? Ele é todo sanguíneo igual eu, falo para pensar, penso, não, né? E eu estava falando de alguma coisa, estava falando da igreja do pastor Eibe, né? Que eles, uma benção, já estão com mais de 6 mil membros e estão voando lá em São Paulo, meu Deus, e tal. E eu falando, Doni, pelo amor de Deus, eu acho que a gente é ruim demais nesse negócio, né? Não vai. Ele falou, pastor, esse jeito dele, né? Para com isso. A gente está muito bem. Nós estamos caminhando. Deus está trabalhando conosco. É um tempo. Logo vai romper. Eu falei, é verdade. Então, queridos, às vezes a nossa visão fica equivocada diante de más notícias. Elias olha para aquela situação dentro da caverna e diz assim, Senhor, não sobrou ninguém, só estou eu aqui. Deus falou, sabe nada, criança, que nem diz os jovens. Né? Tem mais 7 mil igual a você, por aí. Então, às vezes, a situação que nós estamos quer nos convencer que somos derrotados, que não deu certo, que o que nós estamos fazendo não está dando certo. Sendo que na verdade é só um tempo de provação, onde as nossas vidas, os nossos fundamentos estão sendo trabalhados para baixo. Porque se você suportar as provações, os teus alicerces emocionais, os teus alicerces espirituais estão sendo afundados cada dia mais na rocha, e pode vir a tempestade que for, você vai estar preparado para Deus edificar algo grande na tua vida. Preparado para edificar algo grande. Às vezes nós não compreendemos que aquela luta, aquela provação é um trabalhar do Espírito Santo, para que nós possamos nos humilhar, nos render diante de Deus. Não é nos revoltar, é nos humilhar diante de Deus, para ouvir a voz do Senhor. Lá em Joel, no capítulo 2, naquele momento que Israel estava sendo derrotado, envergonhado, a fome, a seca, a miséria, uma promessa de Deus ali para os nossos dias. Nós estamos inseridos nessa promessa de Joel, aonde diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito. E nós estamos inseridos nesse tempo, até que o Senhor volte. E quando Deus fala ali com Joel, sobre essa promessa, qual foi a direção que Deus deu para que aquela realidade de derrota fosse transformada numa realidade de vitória? Então ele diz assim, Joel capítulo 2, versículo 12, tocai a trombeta em Sião, convoque toda a congregação, vistam-se de panos de saco e cinza, fazei um jejum, se humilhe diante do altar os sacerdotes do Senhor, e nós somos os sacerdotes do Senhor. E aquele jejum, e aquela humilhação, e aquela consagração, abriu os céus e a chuva veio, e a dupla honra do Senhor veio, e a promessa veio, do grande derramar do Espírito Santo. Nós vamos compreender essas coisas. Quando as coisas não estiverem acontecendo como você projetou e imaginou, seja em qual área for da tua vida, não murmure, não reclame, não critique, não faça isso, porque isso é caminho de morte. Se humilhe, ora, jejua, ouça Deus,
permaneça no lugar aonde o Senhor te colocou. Fala, eu não sei o que está acontecendo, então eu não vou para nenhum lugar, nem para a direita, nem para a esquerda, eu vou ficar aqui, aonde Deus me colocou, e certamente Ele vai conduzir a minha vida. Não desista, porque Deus está trabalhando, ainda que nós não estejamos vendo ainda. E Deus fala ali para Joel, que Ele, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com prantos. Então o que tem a ver o jejum com o Espírito Santo? Inclusive eu até mandei lá nos grupos uma pregação do Luciano, né? O Luciano hoje, no nosso tempo, na nossa geração, ele foi levantado por Deus, além de mestre da palavra, ele tem uma revelação de Deus a respeito de jejum. E ele já fez vários jejuns de 40 dias sem comer. Então ele tem uma experiência sobrenatural. E ele, nas pregações a respeito desse assunto, ele vai mostrando como aquela mortificação da carne, né? Essa semana nós vamos jejuar a carne. Meu Deus, haja ovo, queijo, batata na nossa casa, aleluia. Por quê, queridos? Porque nós queremos nos humilhar diante de Deus e falar para a nossa carne, você tem prazer nesse alimento? Então eu vou tirar o teu prazer, para que você sofra nesse sentido de vontade, de satisfação, de prazeres da carne, para que o Espírito Santo possa começar a gerar algo sobrenatural. Amém? Um sacrifício do nosso corpo, não no sentido de o sacrifício da salvação Jesus fez por nós, mas é assim, eu escolho o Espírito. Você sabia que quando nós jejuamos, seja uma refeição ou seja um alimento, como nós vamos fazer, nós estamos mandando uma voz de comando para o nosso cérebro, que quem governa e comanda as nossas emoções, não é a nossa alma, que você, eu gosto disso. Você está mandando uma voz de comando dizendo, não, você pode até gostar, mas o Espírito Santo é quem governa a minha vida, não é você, alma. Amém? Isso é poderoso, porque nós estamos entregando a Ele o controle da nossa vida. Lá no versículo 13, diz assim, coloca aí para mim, irmão. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Se existe uma coisa que a igreja tem feito hoje, é rasgar das suas vestes. Vestes na Bíblia fala das nossas atitudes. Por isso que Apocalipse diz, olha, eu aconselho que você compre vestes novas, brancas, para cobrir a tua nudez. E hoje, por qualquer situação, nós temos rasgado relacionamentos. Às vezes aquela pessoa já fez tanto bem para nós, já nos ajudou tanto, já nos amou tanto, já nos aconselhou tanto, mas em algum momento aquela pessoa falha conosco. E louvado seja Deus, porque perfeito, e quem nunca falha é só o Senhor. Essa figura de alguém que só é top na nossa vida, precisa cair por terra mesmo, e às vezes Deus faz isso. Frustra você no teu relacionamento, com a tua liderança, com os teus liderados, para dizer que Ele é Deus na tua vida. E que assim como Ele foi rejeitado, humilhado, frustrado, você também precisa experimentar a cruz de Cristo. Mas quantas vezes nós, como igreja, diante desses acontecimentos, nós rasgamos nosso relacionamento. Não me ama mais. Me magoou. E às vezes nós não compreendemos que isso é um trabalhar do Espírito Santo para nos fazer fortes. E você percebe que toda pessoa ferida, né?
E nós vamos encerrar depois com Atos 2, onde diz que o Espírito Santo vem incendiar a língua da igreja. Porque Tiago diz que a língua é a causadora de todos os males, não é? E a língua precisa estar no controle do céu, não no controle da terra. Porque no controle da terra... Mas porque às vezes uma pessoa ferida, ela solta tantas coisas ruins, de acusação, de culpa, de murmuração, porque a boca fala do que está cheio o coração, e o coração está incendiado pelas trevas, pela rebelião, pela ira, pela mágoa, pelo sentimento de justiça própria. E aí aquele coração está cheio. Então quando ele senta para falar daquelas coisas, porque a boca fala do que está cheio o coração. E nós precisamos ter o nosso espírito, o nosso coração, nosso homem interior, cheio do Espírito Santo. Sabe, queridos, às vezes, somente se você é um líder, em algum momento alguém vai falar mal de você, amém? Senão, não faz sentido o evangelho. Então, às vezes nós conversamos e o pastor é o número 1, né? E o diabo, ele incendeia os corações, incendeia as línguas, faz as rodas de escarnecedores, a pessoa está lá, mas também o Espírito Santo arruma um jeito da gente saber. Isso é muito triste, muito triste. Mas saber lidar com isso e entender que isso faz parte da obra da cruz, guarda a minha vida. Que pena que aquele amado está lá naquela roda de escarnecedores. Que pena que aquela pessoa está ali sendo influenciada pelo mal. Que pena. Preciso orar por aquela pessoa. Agora eu preciso compreender, não importa o que estão dizendo ou não estão dizendo, se está certo ou está errado. E às vezes está certo, a gente erra mesmo, amém? Não tem problema. A questão é o que você está fazendo com os erros, com as falhas. Isso é que vai te fazer um vitorioso. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Que você possa ter o teu coração e a tua mente incendiada pelo Espírito Santo. Sabe, queridos, quando uma mulher, ela senta para falar mal do seu esposo, dos seus filhos, ela está falando mal dela mesma. Porque é a casa dela, é a família dela. Quando um homem senta para falar mal da sua esposa, dos seus filhos, ele está falando mal dele mesmo. Porque é a casa dele, é a carne dele, é a herança dele. Escute, quando você se assenta para falar mal da tua igreja, dos teus líderes, dos teus liderados, você está falando mal de você mesmo, porque você faz parte do corpo de Cristo. Esse corpo no qual você tem falado de maneira carnal, é o corpo no qual você está inserido, você é membro dele. E às vezes você está falando mal lá do dedão e você se esquece que você é o dedão da mão. Se esse corpo, se esse membro está falhando, você está falhando junto. Está doente junto. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então qual deve ser a minha posição? Não fala isso, irmão. Ah, pastor, o que eu faço quando eu chego num ambiente estão falando mal da igreja, da liderança, falando, não faça isso, você está falando mal de você mesmo, de mim, né? Você está falando mal de mim, irmão, porque eu faço parte desse negócio, eu subo no altar para ministrar o louvor, eu lidero uma célula lá, eu trabalho lá no ministério infantil, amém? Fala mal de mim não, irmão. Só erra quem está tentando fazer alguma coisa, amém? Essa deve ser a sua resposta. Isso é espírito, mas a carne, ela só olha para o negativo, ela só aponta erros. Mas o espírito, ele aponta para o céu, para o perdão, para a misericórdia, para a fé, para a graça de Deus.
O Espírito Santo, ele sopra sobre o nosso vale de ossos secos. O Espírito Santo, ele corre como um rio e faz brotar coisas novas na nossa vida. Por isso é tempo de nós nos humilharmos diante de Deus. Quando o tema do nosso jejum, que está lá em Mateus 3:11, quando João Batista vai pregar no deserto, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Qual o pastor que quer ir pregar no deserto, amém? Qual o líder que quer ir pregar no deserto? Mas Jesus disse que não houve um outro profeta como João, o melhor profeta de toda a história. O ministério dele era no deserto, onde ninguém via quase. Ninguém quer ser chamado para um ministério desse, mas João foi chamado. Ele tinha muitos seguidores. E quando Jesus veio, ele falou: olha, eu não sou o Cristo, porque eu batizo com água para arrependimento dos pecados, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga: Espírito Santo e fogo. Por que batizará? Por que batismo? Porque batismo significa imersão. Se você estiver com o Espírito Santo na tua vida, o projeto é que você esteja mergulhado nele, imergido nele, escondido nele. Olha, ele vos batizará com o Espírito Santo. Quando olharem para nós, não nos verá, mas verá o Espírito Santo. Olha que extraordinário, irmãos. Que projeto de vida maravilhoso. As pessoas olharem para nós e não nos enxergar, mas enxergar o Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo vai revelar o fogo de Deus. E aí, para nós encerrarmos lá em Atos, então, a grande promessa. Em João no capítulo, pode abrir Atos 2, mas João capítulo 20, Jesus está ali, vai ser assunto aos céus, e a palavra do Senhor diz que ele sopra sobre os discípulos e diz assim: recebei o Espírito Santo. E eles recebem, e nada acontece, porque eles receberam dentro deles, como nós quando aceitamos a Jesus, que parece que não aconteceu nada. Alguns mais emotivos choram um pouquinho, mas não aconteceu nada. Mas naquele dia que você foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar em línguas, e viu a tua boca sendo incendiada, o teu corpo sendo incendiado, uau! O dia que você recebeu Jesus e ele soprou nas tuas narinas o Espírito Santo, você até sentiu alguma coisa, mas ninguém viu nada. Talvez viu você chorando. Agora, o dia que você foi batizado em línguas estranhas, Pentecoste de Deus na tua vida, é quase impossível não ver, não é verdade? Por mais discreto que você seja, nem que for um rajado de glória a Deus, aleluia, e de línguas você deu, não foi? Porque se vê, diga se vê. E Jesus diz para eles: olha, não saiam, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então há algo a mais do que só aceitar Jesus e receber o Espírito Santo. E aqueles discípulos ficaram 50 dias consagrados, separados. Eu creio que eles louvaram, adoraram, meditaram na lei de Moisés. Os discípulos contaram as histórias de Jesus, eles dormiram, eles jejuaram 50 dias, irmãos. E não é 50 dias dos nossos dias de hoje, que passa assim. É 50 dias daquele tempo. Os mais velhos aqui compreendem, né? Que a gente ficava uma eternidade esperando chegar o Natal. Quem é dessa época aqui? Não passava o tempo, né? É desse tempo, 50 dias, se consagrando, e de repente, Atos 2, veio dos céus, um vento impetuoso, soprou sobre aquele lugar, encheu aquele lugar,
E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas como o Espírito lhe concedia. E se viram sobre eles línguas como de fogo. E aquele batismo poderoso do Espírito Santo tirou aqueles homens do anonimato e colocou eles expostos a um projeto extraordinário de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Te tira do escondido. Pedro, que havia negado Jesus, agora ele se levanta e começa a pregar. 3.000 almas se convertem. Naquele tempo, Deus tem falado isso comigo e eu creio. Naquele tempo, havia um projeto e uma estratégia de Deus para a igreja. Qual foi a estratégia que daquele tempo? Eles comiam junto nas casas, eles partiam o pão, eles vendiam tudo que tinham e tinham tudo em comum. Foi o projeto de Deus para a igreja daqueles dias. E eu creio que Deus tem um projeto para nós como igreja, para esses dias. Para os desafios e as dificuldades dos nossos dias. E nós não estamos compreendendo, por isso precisamos parar e ouvir a voz do Espírito Santo. Deus tem um projeto para a tua casa, para a tua família. Deus tem algo para nós, num todo, não apenas como ministério. E nós precisamos parar para ouvir: Senhor, é assim mesmo que o Senhor quer que eu conduza a minha casa? É assim que cuida da minha família? Será que eu não tenho imitado alguém? Será que eu não tenho feito o que eu acho melhor? Será que eu não tenho sido influenciado somente pela terra? Mas como que o Senhor quer que eu cuide da minha casa, da minha família? Quais são os projetos que o Senhor tem para a minha vida? Em Atos 2, quando eles foram batizados, imergidos, encharcados pelo Espírito Santo, a multidão olhou e falou assim: estão bêbados, fora de si. Sabe o que é uma pessoa fora de si? Que ela faz coisas que no normal ela não é capaz de fazer. É chegado o tempo da igreja dos últimos dias começar a andar nesse ambiente da presença de Deus e fazer coisas que normalmente nós não faríamos. O Espírito Santo que ungiu a Jesus de Nazaré com poder, diz a palavra de Deus, e que andou por todos os lugares, curando os enfermos, libertando os cativos, operando maravilhas. O Espírito Santo que fazia com que apenas a sombra de Pedro curasse os enfermos por onde Pedro passava. O Espírito Santo que fazia com que o suor no lenço, no qual Paulo se enxugava com aquele pano, quando era tocado no enfermo, trazia cura. Esse mesmo Espírito Santo, Ele quer usar as nossas vidas. O que nós precisamos? Ser batizado com fogo. É o mesmo. Às vezes nós vimos uma pessoa enferma, e nós não temos coragem, fé espiritual, para lá orar por ela. Mas se nós formos orar, eu gosto muito de uma definição que a Jéssica dá para esse propósito. Ela diz assim: o meu papel é ir orar. Se Deus vai curar, vai fazer, aí é o papel de Deus, mas eu tenho que ir lá orar. Eu vivi uma experiência esses dias, louvor pode subir, com a minha sogra lá na UPA. Já fazia vários dias que uma mãe estava com a sua bebê de 3 meses internada. Deu uma broncopneumonia muito forte. E ela precisava tomar uma série de antibióticos ali, internada. E aquele choro doía no meu coração, aquela bebê berrava o tempo todo. E aí a minha sogra e a outra pessoa que estava ali junto, internada, disse assim: olha, já faz 2, 3 dias que ela berra assim o tempo todo, sem parar. Para um pouquinho, daqui a pouco ela volta. Creio que de dor. Um bebê, 3 meses, gente. Falei: Deus, essa mãe é muito corajosa, uma valente, porque ficar de pé. A Conceição aí que estava lá, né? Eu falei: não, Deus, há poder no teu nome para curar essa bebê.
E eu catei o óleo da unção, ungi minhas mãos e fui lá e falei: mãezinha, posso orar por ela? Era uma menina linda. Posso orar por ela? Lógico que a mãe fala que pode, né? Qual a mãe que vai ver o filho chorando, alguém fala posso orar, vai dizer não, não quero, muito difícil. Pode orar. E eu orei por aquela bebê naquela noite. Conceição estava trabalhando lá. Parecia que a gente estava numa hotelaria, um silêncio a noite inteira. Apagaram-se as luzes ali. Na verdade, só a minha paciente com uma amadinha lá, que conversaram até de madrugada. Que eu tive que pedir o chá da Conceição, fazer um piquenique às 2 da manhã. E falar, agora todo mundo vai nanar. Então nós precisamos resgatar isso, a ousadia de orar, de falar do amor de Deus, de ministrar, de chamar pecado de pecado, amém? De declarar o poder de Deus sobre a nossa vida, porque o mesmo Jesus é o que está aqui hoje. Você crê nisso? Então se coloque de pé, consagre esse jejum junto conosco. Nós temos um banner que nós vamos rodar nos grupos, preciso depois pôr aqui no projetor, porque muitos irmãos vêm para os cultos, mas não estão em célula.